que eu vou utilizar aqui. Então, ó, existem várias maneiras de se tratar uma imagem no Photoshop. Eu costumo separar em dois tipos. Eu chamo de uma maneira de tratamento, que é de ajuste ao tratamento, que é o destrutivo, e o outro que é o não destrutivo. A diferença de um para o outro, na realidade, vai depender da sua prática e da própria preferência pessoal de usar a imagem e tratar a própria imagem, ou manter a imagem original intacta. No tratamento de imagem destrutivo, a gente aplica o efeito e o ajuste diretamente na imagem fonte. Então, tudo que eu fiz vai ser jogado em cima dessa imagem, consequentemente vai alterar o arquivo, e se eu quiser um arquivo diferente, eu vou ter que salvar com outro nome. Outro tipo de tratamento, eu considero ele a prova de diretor de arte indeciso. Que é o quê? Você vai fazer o tratamento de imagem, mas você tem como ir e vir, ou seja, você pode ir a qualquer momento em uma parte, uma etapa desse tratamento de imagem e alterar sem precisar refazer todo o processo de ajuste. Então, são dois tipos de tratamento bem diferentes. Eu costumo focar mais no não destrutivo, por questões de prática, ou seja, é uma maneira mais inteligente de você trabalhar com o arquivo, é uma maneira mais preventiva, ou seja, você não corre o risco de danificar o arquivo original, mesmo que você aplique aquele monte de ajustes, e você tem mais facilidades em alguns tipos de recorte, tá? Esses dois tipos de ajustes eles são separados de duas formas. Um fica aqui no menu Imagem, ou Image, Adjustments. E a gente vai ter essa pá de tipos de ajuste de imagem aqui. Alguns que vocês já conhecem, mesmo que vocês nunca tenham aberto o Photoshop, alguns recursos de tratamento aqui eles são comuns na vida da gente. Você compra uma televisão nova e está escuro. O que você vai alterar? Brilho. Isso aí, todo controle remoto de televisão tem lá menu, brilho, contraste, cor. O Photoshop já tem um brilho e contraste aqui. Então, são coisas comuns. Então, nesse menu, a gente vai achar vários tipos de ajuste. Alguns com atalho, que são os mais comuns. Outros não têm atalho, mas vai ter o ajuste. A outra maneira de ajustar a imagem, sem ser pelo menu Adjustments, é pela aba Adjustments, que fica aqui na direita. Então, basicamente, quase todos os menus que você tem, as opções de menu que você tem no menu Adjustments, você tem um botão equivalente aqui na aba ou na janela Adjustments. A diferença principal entre eles, eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu quisesse melhorar o brilho e contraste dessa imagem, vou começar pelo básico, e quisesse usar o menu Adjustments. Antes de eu começar a fazer o ajuste de imagem, eu tenho que prestar atenção em que tipo de imagem que eu estou trabalhando. Quais os recursos que eu posso utilizar do Photoshop para tratar essa imagem. E como que eu fico sabendo disso? É muito simples. Photoshop, quando você abre a imagem, ele me mostra aqui em cima, no nome da imagem, algumas informações que são cruciais para o tratamento dela. A primeira é tipo de arquivo. JPEG, PSD, PNG, TIFF, TGA, tá? Outra coisa que ele mostra para mim é qual a porcentagem que eu estou enxergando essa imagem. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, ela está com 25% do tamanho original dela. Então, significa que ela é muito maior que isso. Ou seja, a imagem com resolução alta. A imagem que eu posso ter uma qualidade melhor no tratamento. Ele está falando isso aqui, ó, 25%. Olha lá. Outra coisa que ele me fala é que essa imagem ela é RGB. Ou seja, ela é formada pelo canal de cor a partir da luz, que é toda imagem que é formada a partir de um dispositivo que emite luz. O RGB é o Red, Green e Blue. Ou seja, monitores, celulares, tudo que utiliza pontos de luz para formar a imagem, vai seguir esse padrão RGB, que é vermelho, verde e azul. Outro padrão muito conhecido que a gente vai ter também, e aí já é usado mais para impressão, porque não é fonte de luz, é pigmento, é o CMYK, que é ciano,
magenta, amarelo e o preto. São 4 cores. É o processo de impressão padrão em gráfica. Ali, depois do RGB, que é o que a gente mais vai usar, a gente vai tratar a imagem no computador. A gente não está tratando a fotografia impressa, tá? A gente está tratando a fotografia no monitor. Então, a gente vai trabalhar sempre com RGB no tratamento de imagem. Ah, professor, mas eu vou imprimir isso aí depois. Então, você pode sim depois mudar o seu perfil de cor do Photoshop e escolher um perfil de impressão para que a imagem que você enxerga na tela saia na impressão da mesma forma. Isso desde que você tenha um monitor calibrado. E não é fácil de se encontrar. Ou que você tenha um calibrador para que o seu monitor fique mais próximo da impressão. Vou falar disso um pouco mais para frente. Outra coisa que ele mostra para mim é esse /8. O que é isso? Significa que essa imagem ela tem 8 bits de profundidade de cor. Cada canal de cor, canal vermelho, canal verde, canal azul, ele tem 8 bits de profundidade. Ou seja, ele vai ter uma quantidade de informação de cor. Ele vai de 0, no caso do RGB, de 0 a 255 para cada cor. Ou seja, quando você tem 0, 0 e 0 no valor da sua cor, em cada canal você tem um valor 0, 0, 0, você vai ter o preto, a cor preta, que na realidade, no caso da tela do monitor, é a ausência de cor, é 0. Quando você tem 255, 255, 255, ou seja, o máximo de luz, você vai ter o branco. Então, eu te informo isso aqui, ó, 8 bits de profundidade. Isso vai fazer diferença para o tratamento? Vai sim. Por exemplo, a imagem HDR, ela é 32 bits de cor. Ou seja, você não tem só os 255 ou 0. Você tem o 255.255. Ou seja, você não tem mais milhões de cores, você tem bilhões de cores. Tá certo? Então, por isso que você consegue, um tratamento em HDR, você consegue ter uma precisão maior na hora de trabalhar com luz, cor e sombra. Tá certo? Isso é importante porque às vezes a gente baixa um arquivo de um banco de imagens, abre e vai tentar usar um efeito, o efeito não está disponível. Aí você fala, o que eu errei? Você tem que verificar, essa imagem RGB, ela suporta aquele efeito? Pode ser que não. Então você vai ter que fazer o quê? Converter essa imagem para um modo que você possa tratá-la. E isso a gente faz aqui em Image também, que é o quê? Image, Mode, e aí eu troco para o modo que eu quero trabalhar. Desses modos de cor aí, nós vamos trabalhar com 2 aqui na nossa aula. O RGB, que vai ser o padrão, e eu vou ensinar vocês a trabalhar com o LabColor. O LabColor ele trabalha com um canal específico para a luz, para a iluminação da imagem, e 2 canais de cores. Eu vou explicar isso depois para vocês. O tratamento com o Lab, você consegue trabalhar muito bem na questão da iluminação da cena. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente. Então, se você por acaso pegou uma imagem que está com a cor indexada, ou que está em CMYK, e você não está conseguindo usar um tipo de ajuste ou um tipo de filtro, você vai vir em Image Mode e muda para aquele modo que você vai poder trabalhar, no nosso caso aqui, o RGB. Tá certo? Bom, feito isso, agora eu posso ir lá no menu Image, Adjustments, vou pegar aqui o brilho e contraste. Bom, o que acontece? Quando eu clico em Image, Adjustments, brilho e contraste, ele vai me abrir a telinha do brilho e contraste, e qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, ela está sendo feita aonde? Diretamente na imagem original. Então aqui, ó, onde eu tenho a aba Layers, aí na direita, eu consigo enxergar a imagem. Ela tem um cadeado, está escrito Background, e tem esse olhinho aqui que indica que está visível. Então, essa imagem, a princípio, ela tem uma única camada, que é a camada da própria imagem. Antigamente, você quer fazer tratamento da imagem, ver como vai ficar, mas não quer arriscar perder a imagem original, a gente costumava, ou você duplica o arquivo, salva com outro nome, ou aqui mesmo, no próprio Photoshop, você pressiona. Foi mal, peraí. Você seleciona o seu layer,
e dá o Ctrl J para você duplicar. E o que acontece? Agora eu tenho duas instâncias da mesma imagem, só que está uma em cima da outra. O que acontece? A de baixo, que é o background, eu posso preservar ela ali. Aqui está selecionada, está vendo que está marcada aqui, ó, é a que eu vou alterar. Então tudo que eu fizer a partir de agora vai ser feito nessa camada. A minha imagem original vai ficar o quê? Guardada aqui, preservada. Tá certo? Então, Ctrl J, eu consegui fazer o quê? Duplicar a minha fotografia dentro do mesmo arquivo. Inclusive, eu posso fazer o quê? Vir aqui, ó, e colocar foto. Então, eu sei que isso aqui é o que eu vou tratar e esse aqui é meu background. Lembrando que qualquer tratamento vai valer na camada que estiver selecionada. Então, selecionei a camada, vou lá em Image, Adjustments, Brilho e Contraste. Então, tudo que eu fizer aqui agora de alteração, vai vir aonde? Na foto. Nessa camada aqui. A outra que está aqui embaixo, está guardadinha, bonitinha, não vai acontecer nada com ela. Bom, então o que eu faço aqui agora? Se eu aumento o brilho, a imagem vai ficar saturada. Se eu diminuo o contraste, ou aumento o contraste, né, eu vou mexer na cor ali, ó. Vai ficar mais, vai ter mais tons contrastantes ou menos contrastantes, ou seja, vai ter uma força maior na diferença das cores. E aqui, eu já dou uma dica. Tratamento de cor no Photoshop, você vai se basear em duas coisas muito importantes. Vai fazer toda a diferença se você conseguir entender como usá-las. Luz e sombra. Preto e branco. Tratamento de imagem usando RGB, ele se baseia em luz. Ou seja, mais luz, menos luz em um determinado canal, ou em determinada cor, ou uma curva. Você vai alterar a imagem e você vai entender como é que funciona o processo. Ele vai trabalhar com o quê? A escala de luz do preto para o branco. E quanto disso você vai colocar em cada pedaço da imagem. Se você conseguir entender como fazer isso, o tratamento de imagem deixa de ser mecânico e passa a ser mais intuitivo. Ok? Então, olha só, aumentei, mexi no contraste, fiz lá a minha alteração, digamos que é isso aqui que eu quero, eu vou dar OK. Beleza, alterei. Essa alteração que eu fiz foi aplicada diretamente na imagem. Se eu salvasse o meu arquivo aqui agora, salvei, fechei o Photoshop, mandei a foto para o cliente, aí ele falou, não gostei. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, apagar essa camada, criar uma instância dela novamente, fazer um tratamento e torcer para ele gostar. Né? Agora, se eu dissesse para você, ó, tem uma maneira de você mandar para o cliente e ele vai poder mandar você alterar 1 milhão de vezes e você vai ter a possibilidade de alterar o brilho e contraste a hora que você quiser, do jeito que você quiser, mesmo depois que você tenha salvo o arquivo, fechado o Photoshop, foi para casa, dormiu, no outro dia você acordou, abriu o arquivo, esse parâmetro de brilho e contraste vai estar guardado para você reutilizar. Então, a diferença entre o método destrutivo, eu que coloquei esse nome de destrutivo, tá, gente? Ele não destrói a imagem, não estraga a imagem, não é isso. É porque, uma vez que você aplicou, você salvar esses parâmetros, ou for criando mais estados no histórico, você não tem como voltar para o estado original, ou para um determinado ponto da imagem que você alterou. O não destrutivo, o que acontece? Você tem a liberdade de ir e vir em cada um dos processos de ajuste, na hora que você quiser, como você bem entender. Então, notem que quando eu fiz o brilho e contraste aqui, ele alterou aonde? Direto na imagem. Agora, digamos que eu vou fazer o brilho e contraste agora da outra maneira, que é a não destrutiva. Que é aqui, ó, tela, janela, adjustments. Ela fica aqui, ó. Se você não achar essa janelinha no seu Photoshop, basta vir aqui no Window e clicar aqui em Adjustments, que ele vai abrir aquela aba lá. Certo? Então, ó, o que vai acontecer aqui agora quando eu clicar
em brilho e contraste. Como é que eu sei que é brilho e contraste, professor? Quando você coloca o mouse em cima de cada um desses botões, ele escreve qual que é esse recurso. Então, aqui ó, tem o brilho e contraste, tem aqui levels, tem aqui curvas, por aí vai. Então, quando eu clico aqui em brilho e contraste, ó, notem que ele vai abrir essa janela aqui para mim. É bem parecida com aquela janela que vocês viram lá do brilho e contraste. Mas notem que ele criou aqui, ó, em cima da sua imagem, em cima do layer da sua imagem, uma outra camada, que é um layer de ajuste. Ou seja, ele não aplicou esse efeito diretamente na imagem. Ele criou o quê? Um layer que está sobrepondo o seu, onde você vai poder trabalhar o brilho e o contraste da imagem. Certo? Então, olha só. Eu fui lá, alterei o brilho e o contraste. Fechei. Se eu salvar esse arquivo aqui agora como PSD, todas essas informações que estão aqui, ó, ficam guardadas e armazenadas. Se eu precisar voltar no meu brilho e contraste novamente para alterar ele, basta eu vir aqui de novo no mesmo layer, clicar 2 vezes em cima desse ícone do brilho e contraste e ele abre o brilho e contraste com aqueles parâmetros exatos que eu tinha aplicado na imagem. Ou seja, eu posso vir aqui ó, e alterar novamente sem ter que alterar a imagem original. E isso eu posso fazer vários layers de ajuste. Ou seja, se eu quiser criar outro layer de brilho e contraste em cima desse e ter esses parâmetros guardados, através da janelinha de ajustes, ele vai ficar ali para mim. Então, eu posso vir aqui ó, e alterar brilho e contraste só desse layer. Não. Dessa forma, eu guardo todas essas informações de ajuste. Agora, quero apagar, não quero mais esse ajuste. O que eu faço? Seleciono o próprio layer daquele ajuste que eu não quero mais, para você ver como é que é flexível. O outro não tem jeito. Uma vez que você aplicou o efeito, está aplicado. Não tem como você voltar nem no parâmetro e nem como remover ele da imagem. Esse aqui você pode simplesmente clicar em cima do layer com o botão direito, o layer que você quer. Você pode aqui desabilitar se você não quiser enxergar. Ou você pode também deletar esse layer. Como? Clica nele, marca e pressiona Delete. Então o que ele vai fazer? Vai apagar o layer e vai manter a imagem como está. Então, uma vez que eu apliquei isso, ele criou o layer de ajuste para mim, eu tenho aqui como voltar no efeito, né? E eu tenho essa página branca que está aqui do lado. Isso aqui é a máscara. O que é uma máscara, gente? Para que você usa uma máscara? Para esconder uma coisa e mostrar outra, correto? Então, às vezes você quer preservar alguma coisa e você usa uma máscara. Preservar a sua identidade, né? Você vai usar uma máscara. Ou você quer, por exemplo, usar uma máscara para poder fazer um grafite. Então, você vai usar uma máscara para pintar em uma determinada área e proteger uma determinada área com a máscara. Photoshop, a máscara serve exatamente para isso. Que cor que está essa máscara aí agora, galera? Branca. Então, quando você mexe no efeito, o que acontece? Ele aplica em toda a imagem. Porque está tudo branco. Se eu não quisesse brilho e contraste em um determinado ponto da imagem, o que eu teria que fazer nessa máscara? Pintá-la de preto. Então, a partir do momento que eu pego aqui, ó, seleciono a minha máscara, que é uma folha em branco, e uso o pincel com a tinta preta, eu estou fazendo o quê? Negativando aquela parte da máscara. O que vai acontecer com o meu efeito? Ele também será cortado.
A ferramenta pincel, Photoshop é um programa americano. Como é que é pincel em inglês? Brush. Se você apertar a tecla B de brush, imediatamente você vai acessar a ferramenta de pincel. E o padrão do pincel do Photoshop é o preto. Mas, se você tiver com dúvida na cor, basta vir nesses dois quadradinhos que ficam aqui embaixo, ó, preto e branco. Se tiver vermelho, azul, qualquer outra cor, você vai clicar no quadradinho, escolher o preto e dar OK. Bom, uma vez que eu já escolhi o brush, já coloquei a cor preta, eu vou na minha máscara agora, clico em cima dela, aqui ó, vem na folha branca, clico em cima dela, e vou pintar a máscara. Um atalho muito interessante para vocês aí, para aumentar e diminuir o pincel, é só usar chave e colchete. Um aumenta, o outro diminui, tá? Você vai apertando aí a chave, ó, vai aumentando, você aperta a outra, contrária a ela, ele vai diminuindo. E aí, se eu chegar aqui agora, presta atenção, vamos ver o efeito disso na prática. Se eu pegar aqui agora, em cima do rosto dele, ó, e pintar de preto, o que está acontecendo? Eu estou eliminando o efeito que eu tinha acabado de colocar só nessa determinada área que eu estou pintando. Então, ó, se eu voltar no meu brilho e contraste, gente, e alterar aqui, ó, notem que a alteração será feita só aonde está pintado de branco. Ó. E isso vai servir para todos os ajustes que eu tenho aqui. Ah, não, eu quero que façam tudo de novo. Então, o que você pode fazer? Seleciona a máscara novamente e pinta ela toda de branco. Um atalho para isso é Edit, Fill, e aqui você escolhe branco, white. Ok, e ele vai preencher tudo de branco novamente, vai aplicar o efeito na imagem toda. Ou seja, se eu quisesse criar layer de ajuste em cima de layer de ajuste, eu não tenho limite para isso aqui não, eu posso ir clicando. Ou seja, eu quero agora trabalhar com níveis. Eu vou mostrar alguns ajustes que são os mais utilizados para vocês entenderem a lógica de funcionamento. Então, brilho e contraste é colocar mais branco na imagem, eu estou aumentando o brilho. Colocar menos branco na imagem, eu estou diminuindo o brilho. Contraste, eu estou criando uma diferenciação entre as cores, entre o claro e o escuro. Agora, eu tenho esse aqui, ó, que se chama Levels. O Levels, ele exemplifica direitinho essa questão da luz e sombra. Porque quando você está trabalhando com Levels, o que eu vou fazer? Eu vou até desligar aqui o brilho e contraste. Quando você está trabalhando com Levels, ele te mostra aqui, ó. A primeira coisa, ele já te mostra aqui o preset. Preset, gente, tudo que está pré-definido, ou seja, vem de fábrica. Então, ele já te traz alguns presets, ou seja, alguns níveis pré-definidos que você pode testar. Então, você tem que o default, que é ele na imagem como ela é, mas você tem outros aqui, ó, darker. Ele vai alterar para você aqui as posições, ó, dos sliders. E já vai ter algumas predefinições. Isso aqui o Lightroom é mestre, né? Em preset. Tudo pronto. Agora, se você quer fazer na mão, o que ele te fala aqui? Primeiro, você vai trabalhar luz, níveis de luz e sombra, levels, níveis de preto e branco nos 3 canais. Então tá aqui, ó, RGB. Você vai trabalhar só no vermelho, só no verde ou só no azul. Então, eu posso aumentar e diminuir a quantidade de preto e branco
em cada um dos canais de cor. Primeiro eu vou mostrar no geral, que é o RGB. Então, ó, quando eu venho aqui nos níveis, ele me mostra o histograma, que é o quê? Como que está distribuído em cada pixel da imagem as cores mais claras e mais escuras. Então, é como se eu pegasse a minha imagem e mostrasse ela em forma de gráfico. Como é que está colocada as cores na minha imagem? As cores mais escuras estão aqui nessa ponta e as cores mais claras aqui. Como que eu sei disso? Aí tem um meio termo, que é o quê? Cinza. Aqui eu tenho uma escala de preto e branco. Como é que eu sei que aqui eu vou alterar a área mais clara e aqui eu vou alterar a área mais escura? Simples. Quando eu pego essa seta aqui, ó, de cor, que indica as áreas mais claras da imagem, e aproximo ela do preto, ou seja, estou diminuindo o espaço entre a diferença de preto e branco, olha o que vai acontecer com a minha imagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou espremendo o preto, eu estou tirando o preto da imagem, porque eu estou aumentando o branco. O branco, na realidade, agora ele começa aqui e termina aqui. Antes ele começava onde? Aqui. Então eu aumentei o espaço dele. O que acontece com a minha imagem? Ela fica mais clara. Se eu faço o contrário, pego a minha setinha preta e aproximo ela do branco, a minha imagem vai ficando o quê? Mais escura. Esse ajuste, você ainda tem um meio termo. Ou seja, eu posso colocar um equilíbrio entre o preto e o branco a partir de um determinado ponto. Agora, notem que como eu estou fazendo no canal RGB, eu estou fazendo na imagem toda. Mas se a gente brincasse um pouco nisso aqui, vamos desafiar um pouco mais. Se eu quisesse mexer, por exemplo, no canal azul. Notem que o gráfico mudou. Por quê? É como o azul está sendo distribuído na imagem. Então, se eu pego aqui agora o canal e aumento, olha o que vai acontecer. Ele vai aumentando o azul na imagem toda. Por quê? Porque eu estou forçando o azul a preencher a imagem. Lembrando que o branco é positivo, o preto é negativo. Agora, se eu faço o contrário, veja bem, pego aqui o preto, ó, e vou empurrando, o que ele vai fazendo? Ele vai roubando o azul, ele vai tirando o azul. Então, gente, o branco, você aumenta o valor. O preto, você subtrai o valor. Tá? E aí você faz em qualquer cor. Se eu pego o red aqui, por exemplo, e quero fazer um equilíbrio, olha lá, ó. Você nota que eu só estou mexendo na área onde tem os tons que pertencem à cor vermelha. Ou seja, você tem infinitas possibilidades de ajuste. Quer dizer, deve ser finitas, mas alguns bilhões de possibilidades. E basta você ir mexendo e você vai ter um ajuste de cor diferente. Então, com o Levels que eu fiz, vou desligar o Levels aqui para a gente ver como é que a imagem era antes. Ó. Antes, depois. Bom, o projetor não mostra a realidade não, porque aqui está bem diferente. Mas dá para entender que quando eu pego cada um dos canais, eu vou alterar cada um das cores. Então eu tenho um controle total em cada um dos canais de cor. Ok? Lembrando que fica aqui guardado. Se eu quero voltar, eu dou 2 cliques em cima do botãozinho do Levels. Certo? Venho aqui, ó, clico em Default e ele zera a minha alteração.